Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação e hoje nós temos como convidada a Alana Thaís Peters. Alana, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Bem, primeiramente, olá a todas e todos. Olá, Marcos, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou economista, sou formada em economia e mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, eu também estou cursando mestrado interdisciplinar em assuntos internacionais no Instituto de Altos Estudos Internacionais e de Desenvolvimento de Genebra, na Suíça. Também fui professora da Uninter. E é isso. Muito bem. Por que falar em inclusão financeira? E por que isso importa para o desenvolvimento econômico, que é a sua área? Bem, em nosso sistema econômico, né, os serviços financeiros, como crédito, eles existem essencialmente porque as atividades econômicas elas são distribuídas ao longo do tempo. Então, começar um negócio, aumentar a produção, adquirir uma nova tecnologia, um insumo, tudo isso requer investimentos hoje para receber os frutos depois, como sabemos bem. Né? Mas, além de proporcionar oportunidades de geração de renda futura, de investimentos, os serviços financeiros, aí também inclui poupança, seguros, eles também funcionam para suavizar o consumo ao longo do tempo. Então, a renda das famílias, ela muitas vezes flutua. Então, por diversas razões, né? Devido à sazonalidade, acidentes, doenças, desastres, pandemias, né? E isso é especialmente visível no setor agrícola e no mercado informal. E em muitos casos, essa flutuação pode ter consequências sérias para as pessoas e, por consequência, para o desenvolvimento. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, uma piora no status nutricional de crianças, particularmente de meninas após desastres naturais, aumento do trabalho infantil também como uma estratégia de amenizar choques de renda, entre outros efeitos adversos ao desenvolvimento, que poderiam ser minimizados se a renda pudesse ser mais estável ao longo do tempo. Então, porém, apesar desses benefícios, todavia, né, uma grande parte da população mundial, quase um terço, não tem acesso a serviços financeiros. E muitas vezes as pessoas mais pobres são até mesmo consideradas non-bankable, ou seja, não elegíveis a créditos no sistema financeiro formal. Então, independente da taxa de juros que elas estejam dispostas a pagar. Ou seja, existe uma demanda por crédito em descompasso com a oferta desses serviços no mundo. E do ponto de vista das instituições financeiras, devido à sua própria lógica de funcionamento, existem razões claras e econômicas para isso, então, para esse desequilíbrio, né? Razões que derivam, aí, usando um termo de economista, da simetria de informação entre clientes potenciais e os emprestadores. Então, o banco ele não sabe detalhes dos tomadores de empréstimo, né? Se é uma pessoa que honra com seus compromissos, se é um bom empreendedor ou não. E por isso os bancos geralmente exigem garantias para fazer um empréstimo. Garantias essas que as pessoas mais pobres não têm como oferecer. Né? Ou ainda, né, para reduzir essa assimetria de informação, os bancos podem tentar monitorar o cliente. Então, coletar dados, acompanhar o andamento do investimento. Tudo isso, porém, gera custos de transação para a instituição. E quando a gente está falando de crédito para pessoas de baixa renda, estamos falando de valores muito baixos, de dezenas, às vezes poucas centenas de dólares. Então, na margem, para os bancos comerciais, os custos e os riscos de oferecer os seus serviços acabam não valendo a pena, economicamente. E mais, né, em muitos países em desenvolvimento, isso tudo ainda é agravado por uma dificuldade de acesso dessas instituições em áreas mais remotas, pelo ambiente institucional desfavorável, né? Por exemplo, né, o que dificulta que um devedor seja levado à justiça, por exemplo, entre outros agravantes. Então, o sistema financeiro tradicional, por sua lógica de funcionamento, ele acaba funcionando de forma imperfeita, né, no sentido de não atender à demanda e também discriminatória, mesmo perante a clientes que seriam realmente comprometidos, poderiam ser inovadores e fazer bom uso do dinheiro.
E também independente do preço, do preço, né, do empréstimo, que são os juros, e até porque quanto mais altos os juros, ainda mais o banco corre mais riscos ainda de não receber o valor do empréstimo. Enfim, devido a isso tudo, muitas pessoas são efetivamente excluídas do sistema financeiro e dos benefícios que esses serviços financeiros podem vir a gerar. Isso perpetua desigualdades no acesso a recursos, nas oportunidades de renda, na capacidade das pessoas de lidar com o risco, com choques de renda. Pode aumentar também a vulnerabilidade das pessoas, no sentido em que a exclusão do mercado formal faz com que muitas recorram ao mercado informal de crédito, agiotas, o que pode ser muito problemático, pode agravar a pobreza, a dependência. Então, enfim, né, inclusão financeira significa proporcionar serviços financeiros acessíveis, a preços justos, né, e adequados, sendo considerado, portanto, essencial para o desenvolvimento econômico. É, inclusive, um tema que está citado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Se eu não me engano, em 8 de 17 objetivos, a inclusão financeira ela é citada, justamente por ser um instrumento de combate à pobreza, de combate às desigualdades, para promover o emprego, o crescimento, inovação e assim por diante. Daí a sua importância. Alana, tendo em vista essa relevância, experiências inovadoras no campo das microfinanças têm contribuído para promover a inclusão financeira das pessoas ao redor do mundo. Você poderia falar mais sobre isso? De que forma elas diferem do modelo tradicional? Bem, a microfinança, na verdade, ela ganhou muita notoriedade, principalmente com a experiência de microcrédito idealizado por Muhammad Yunus, um economista de Bangladesh, que foi criador do Grameen Bank, laureado com o Nobel da Paz em 2006. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre microcrédito, sobre essa experiência do Grameen Bank, que é bem interessante, depois eu vou citar alguns outros modelos de microfinança. Então, no fim dos anos 70, nos anos 80, principalmente, o Yunus, ele começou a fazer experiências fornecendo pequenos empréstimos para as pessoas muito pobres em Bangladesh. Então, majoritariamente mulheres, sem garantias, sem exigências dos bancos tradicionais, sem exigências tradicionais, né, dos bancos. Ele encontrou, segundo ele conta, né, que encontrou muito ceticismo com relação a esse projeto dele, né, diziam que os pobres não iam pagar, que não iam sequer entender os termos do empréstimo, mas ele conseguiu desenvolver um sistema de microcrédito que lhe rendeu em 2016 o Nobel da Paz, em 2006, perdão, o Nobel da Paz, e que se espalhou para todos os cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, eu acredito que a principal contribuição do Grameen Bank possivelmente, né, seja demonstrar para o mundo, né, para os banqueiros do mundo, que os pobres podem sim ser financiáveis. Inclusive, a taxa de inadimplência do Grameen Bank é baixíssima, não passa assim de 2%. Então, uma questão importante, que é bastante inovadora da parte dele, de como ele conseguiu desenvolver um método bastante simples que reduzisse essa assimetria de informação e esses custos de transação do empréstimo, né? Esses custos de coleta de dados, de monitoramento. Então, o Grameen Bank consegue ser uma instituição autossustentável, sem cobrar juros exorbitantes, que não beneficiariam de fato as pessoas, né? E esse mecanismo inovador, digamos assim, bastante simples, que é majoritariamente utilizado hoje, ainda hoje na área de microcrédito, é um mecanismo de empréstimo em grupo. Então, o empréstimo ele é feito por um grupo de pessoas, né, cerca de 5 pessoas, ao invés de ser feito por um indivíduo, né, como são os tradicionais, né. Então, se um não paga, ninguém mais consegue crédito no futuro. Então, esse mecanismo ele acaba reduzindo a assimetria de informação e o risco de inadimplência por diversas razões. Então, todos os tomadores, né, são responsáveis, né, eles vão fazer de tudo para que todos os membros do grupo paguem de fato. Então, isso gera uma pressão social importante, mas também incentiva uma ajuda mútua entre os membros, né, o que aumenta as chances do negócio dar certo. Então, mas além disso, o grupo também normalmente se forma com membros de uma mesma comunidade. Então, para você formar um grupo, você possivelmente irá escolher pessoas que você já sabe que são confiáveis, são empreendedoras, né? Você já tem essa informação. Ou seja, isso gera uma autosseleção dos mutuários, né? Então, os próprios tomadores de empréstimo incorrem nos riscos
e fazem o monitoramento e a seleção dos mutuários, dividindo então esses custos com o banco, podendo ele então cobrar taxas de juros menores por seus serviços. Né? E não é só esse mecanismo de grupo, existem outros mecanismos do microcrédito que são interessantes e bem simples, né? Inovações operacionais, né? O pagamento, por exemplo, de pequenas parcelas frequentes, então normalmente você paga semanalmente, o que é diferente também dos empréstimos tradicionais. Muitas instituições também dão assistência direta aos mutuários, né? Ajudam no negócio, a coordenar o empréstimo. Né? Existem também mecanismos de você valorizar os clientes que pagam na hora, então dando sempre a possibilidade deles poderem ganhar mais e mais capital, né? Então você incentiva os bons pagadores, entre outros. Então, por isso que a taxa de inadimplência é bastante baixa. E, na verdade, hoje em dia, né, começou com o microcrédito, mas a microfinança ela tem se desenvolvido em diversos outros esquemas, né? A questão do seguro, por exemplo, o microseguro, é ainda um grande desafio nessa área, né? Principalmente tratando de riscos, dos chamados riscos covariantes, que são aqueles riscos que afetam a todos, então um desastre natural, por exemplo. Então, bancos com pouca capitalização têm mais dificuldade de lidar com isso. O Grameen Bank, por exemplo, que já é um banco bastante grande e capitalizado, ele exige que os clientes tenham um pequeno depósito de emergência, que vai para um fundo de emergência, aliás, que é utilizado justamente nesses momentos de crise. Mas, para muitas instituições de microfinança, isso ainda é um desafio. Então, ainda existe espaço para bastante inovação nessa área, né? E eu gostaria também de comentar sobre uma experiência recente de microcrédito, que foge um pouquinho desse modelo de grupo, que é o tradicional do microcrédito, que foi idealizado por uma startup chamada Tala, uma fundadora, que é uma economista chamada Shivani Siroya, e tem ganhado muita notoriedade recentemente, tem crescido de forma acelerada aí no mercado. Então, a ideia é muito interessante também, porque a ideia era fugir desse mecanismo de grupo, que apesar de ter o seu lado positivo, também pode ter o seu lado negativo, porque às vezes os bons pagadores num grupo são penalizados apenas por um indivíduo. Então, essa startup ela tenta fugir disso e voltar para a história do crédito individual. Mas o que eles fazem? Eles utilizam a ciência de dados para criar um perfil dos mutuários de uma forma a personalizar as condições de microcrédito, então reduzindo essa assimetria aí de formação. Então é bem simples, o usuário simplesmente baixa um aplicativo no celular, depois ele aceita compartilhar suas informações, que são utilizadas somente para gerenciar os riscos, né, do empréstimo, e ele espera ali normalmente poucos minutos e já recebe o crédito, já é aprovado para o crédito ou não. E é claro, né, isso depende de você ter um acesso a um smartphone, mas o que acaba excluindo muitas pessoas de fato, mas isso é uma coisa que a gente vê que está crescendo muito. A Tala iniciou seus negócios no Quênia, que é um país que tem bastante, que utiliza bastante o pagamento digital, já tem um pouco dessa cultura. Então é interessante porque eles usam centenas de dados para justamente traçar esse perfil, e eles têm uma taxa de inadimplência que é de cerca de 5%, então é bastante baixa também. E o crédito é microcrédito, varia entre $10 e $1.000. Então, eles analisam os dados do celular da pessoa, então desde pagamento de conta de celular, sabe, até o comportamento online das pessoas, como, por exemplo, o tempo que as pessoas gastam para ler os termos de condição do aplicativo, tudo isso contribui para eles gerarem um perfil. Então, é bastante interessante. É uma iniciativa que tem se expandido, é uma iniciativa nova que tem se expandido aí pelo mundo. Né? Bem, então, essas são alguns exemplos de microcrédito, mas eu gostaria também, só para completar, de falar um pouquinho sobre algumas iniciativas um pouco menores, né? Porque essas são, a microfinança normalmente são empresas, né, sem fins lucrativos, ou mesmo empresas com fins lucrativos, ONGs, bancos públicos. Aqui no Brasil, os bancos públicos são bastante importantes na questão do microcrédito. Mas se a gente for pensar, né, em localidades mais remotas, localidades de conflito,
o alcance dessas instituições ele ainda é bastante limitado, já que a gente está falando de inclusão financeira, né? A gente está falando de inclusão de todos, né? Então, para promover a inclusão nesses lugares, existem algumas iniciativas também bem interessantes, que são autônomas comunitárias. Eu estava lendo recentemente, Marcos, sobre uma associação autônoma local em uma das áreas mais pobres da Síria, que foi desenvolvida com auxílio técnico e financeiro da UNDP, que é a agência, o programa da ONU para Desenvolvimento. Então é bem simples, é uma iniciativa da própria comunidade, eles criam uma instituição, eles mesmos coordenam, juntam um capital para fazer pequenos empréstimos, e eles mesmos decidem o desenho da instituição, os líderes, os valores, o prazo. E se os resultados iniciais dessa associação são satisfatórios, a própria UNDP aplica capital para ampliar o alcance da iniciativa. E é uma iniciativa autônoma, autossuficiente da comunidade. Então, um último esquema também que é interessante, só para finalizar, que eu queria comentar, existe muito em programas de desenvolvimento, principalmente em áreas rurais, que são os grupos de poupança, que também são conhecidos como ROSCAs, que é Rotating Savings and Credit Organizations, ou tontinas, né? E tem outros nomes também, mas tem um princípio muito interessante. E a rosca, ela é como se fosse um mecanismo de poupar em grupo, então que funciona em ciclos. Então cria-se uma poupança coletiva que é dada para cada membro da rosca em uma ordem que é pré-determinada, até todo mundo ter recebido o dinheiro. Aí começa uma nova rodada. Então, é muito interessante a rosca, porque ela é tão simples, é uma coisa informal e tem efeitos comportamentais, principalmente, assim. E o que eu quero dizer, né, com isso? Porque poupar é difícil, né? Nitidamente, para a gente é difícil, nitidamente muito mais difícil quando se vive com muito pouco. E aqui estamos falando de pobreza e extrema pobreza. Então, existem barreiras externas, como eu comentei, né, o próprio acesso ao banco, né, uma poupança, mas também internas para poupar, né, tentações de consumo, né, tentações de consumo de luxo, né, e quando falamos em situações de extrema pobreza, estamos falando de consumo de luxo, comprar um salgadinho industrializado, um chocolate, coisas que para nós são cotidianas, mas para muitos do mundo ainda são luxo. Então, quando se poupa em grupo, na rosca, cria-se incentivos sociais para poupar. É como se fosse um grupo de alcoólicos anônimos. Um ajuda o outro a atingir os seus objetivos. Então, muitas roscas, inclusive, elas estabelecem previamente os objetivos de como gastar o dinheiro, né? Justamente para evitar tentações ou a pressão de familiares, enfim, para outros usos. E cada um monitora um ao outro. Enfim, tem vários esquemas aí de microfinanças, né, das mais simples, né, como as roscas, até mais complexas e tecnológicas, né, como o app da Tala, e tem encontrado aí maneiras inovadoras de promover maior inclusão financeira.